São 10h19, Luciano Potter. Ciro Gomes está na linha conosco. Como é que está, Ciro Gomes? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciano. Um forte abraço a você, a Kelly, ao Davi e a toda a gente querida do Rio Grande. Desculpa o seu petão, que a gente foi pego de surpresa com essa notícia do interior de São Paulo, né? Onde crianças foram baleadas na escola. É chocante mesmo. Esses boçais que dominaram o debate no Brasil estão trazendo para a nossa vida as piores práticas norte-americanas. E é isso aí. Bom, vamos lá. Ciro, a gente está vivendo, obviamente, um momento conturbado. Eu quero pegar um assunto quente, né? Que é esse assunto de ontem. E como é que tu está enxergando essa investigação que está completando quase um ano de idade, né? Em cima do assassinato da vereadora Marielle. Como é que tu acompanhou os fatos de ontem, as coisas que estão acontecendo ali? Vou destacar o lado positivo para depois falar daquilo que mais me choca, que é a caixa de Pandora, ou seja, parece que se destampou a caixa de dejetos da vida brasileira a partir do Rio de Janeiro, mas basicamente é bom e importante a gente chamar a atenção de que sem disparar um único tiro, usando aquilo que de fato é a verdadeira e moderna polícia científica, a investigação, o serviço de inteligência, se desvendou um dos mais chocantes crimes, embora tenha sido praticado por profissionais de alta periculosidade e alto treinamento. Isso é um lado importante para a gente mostrar para o povo brasileiro que não é subir favela, entrar em bairro pobre, atirando a esmo, matando gente inocente, que nós vamos resolver o gravíssimo problema da violência. De outro lado, eu estou muito, muito angustiado com alguns fatos que têm aparecido. Vou começar com um que ninguém está muito dando atenção. No acervo de 117 fuzis, se descobriu uma facção, ou pelo menos um, oriundo de arma exclusiva do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Olha, Luciano, essa arma é feita na Alemanha e é exclusiva, ela não está nem no site da HK. Ela é feita sob encomenda para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. É uma arma altamente perigosa e foi encontrada junto com essa estrutura de milicianos que matou a Marielle. É necessário que nós não façamos disso um mero detalhe, porque ninguém trafica uma arma do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano. A diplomacia dos Estados Unidos e o Brasil têm obrigação de se entenderem e trazer a público a explicação de como pode uma arma de uso exclusivo dos fuzileiros navais, que é a elite da Força de Defesa e de Ataque americana, estar na mão de miliciano no Rio de Janeiro. A maioria das armas estavam desmontadas, né? Estavam desmontadas em caixas. Cada arma dessa, eu fui pesquisar na internet, custa R$25 mil. Meu Deus. Nós estamos falando de 117 vezes R$25 mil. Isso provavelmente é um pedaço de um grande esquema de tráfico de arma que está sendo feito para matar os policiais. Está sendo feito para assaltar, para matar as pessoas. E isto foi descoberto na esteira da investigação exitosa em que se alcançaram os executores da morte da Marielle. Eu ia lhe perguntar isso, Ciro, porque ontem a gente ouviu a viúva da Marielle, a Mônica Benício, ela é arquiteta e hoje está trabalhando justamente nessa luta pela justiça, foi o que ela disse aqui. Ela insiste muito, e os parlamentares do PSOL também, que a gente ouviu, falaram sobre a necessidade de se elucidar quem é que mandou matar, né? Porque os o que interessa. Claro. É o que interessa. Claro que o sicário, o que atirou, tem que pagar as penas mais severas da lei, pela covardia, pelo motivo torpe, que basicamente é dinheiro. Mas é preciso ir aos mandantes. E sabe o que aconteceu de ontem para hoje? Para choque da gente gaúcha, trocaram o delegado que conseguiu liderar a investigação de sucesso. Ou seja, agora, na hora de descobrir, já com os elementos práticos mais importantes na mão, tipo, por exemplo, uma delação premiada, tiraram o delegado que conseguiu esse feito extraordinário para botar outro delegado. E daí a sequência que eu ia chamar a atenção é um conjunto de coincidências que um homem vivido como eu, professor de direito, não é? Eu sou um homem frio, acho que coincidências há, né? Azar existe. Mas, francamente, se você pega o filho do Bolsonaro, é um de 70 deputados, o Flávio Bolsonaro, que votou contra a CPI das milícias. 69 deputados da Assembleia votaram a favor, ele votou contra sozinho.
2 assessores deles eram marido e mãe de milicianos que estão presos. O cidadão mora a 3 casas, não é 3 quadras, a 3 casas da casa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único dos 13 candidatos a presidente da República que naquela data chocante da morte da Marielle e do Gomes, o seu motorista, não fizeram uma declaração de mínima motivação cristã, né, de pedir uma apuração, nada. Calou-se, não falou nada. Pode ser tudo coincidência, mas eu estou muito constrangido. Ontem a gente conversando com... Desculpa, Davi, vá. Não, vai, Pátrio. Não é que ontem a gente conversava com a Mônica, né, a viúva, e a gente falou isso aí, essas coincidências que são. Ela, assim, ela disse que levantar isso poderia atrapalhar o processo da polícia e dos investigadores, linkar essas coisas a outras. Ontem a gente até viu o presidente dando algum tipo de depoimento para vários repórteres e disse que quer saber também quem mandou matar. Ele falou que quer saber quem mandou matar ele e quem mandou matar ela. Perfeitamente. Qualquer pessoa, essa é a minha formação, não é a do Bolsonaro. Qualquer pessoa tem direito à presunção de inocência, qualquer pessoa tem direito ao devido processo legal, o ônus da prova cabe a quem acusa, e nós devemos apostar no caminho da investigação. O que eu estou dizendo é que eu estou constrangido com esses últimos fatos. Por exemplo, como se explicar para a sociedade brasileira que o delegado que conseguiu esta proeza liderou uma equipe extraordinária, que, aliás, de Ministério Público só de mulheres, no momento em que muita gente está se avacalhando, se acovardando. O Ministério Público, de basicamente jovens mulheres do Rio de Janeiro, tomou a frente de liderar essas investigações. Como se explica a troca do delegado? Mas parece que não foi trocado. Hoje, pelo menos... Bom, eu estou aqui lendo, porque eu me preparando para a entrevista com vocês, os fatos estão tão graves no Brasil, que eu estou aqui lendo em tempo real as informações. Se eu estiver enganado, me desculpo. Mas porque o vice-governador do Rio... O vice-governador do Rio disse agora no programa anterior, no Atualidade, mas... que não iria mudar o delegado. Não, o senhor está correto porque os sites estão dando isso. Mas o vice-governador disse o que o Davi está dizendo. Mas já acho que é consequência da repulsa e da revolta que causou em muitos de nós. Sim, provavelmente. Mas o ato do delegado, eu ouvi a entrevista do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, dizendo que ele seria afastado porque tinha completado a missão dele. Pode ser que ele tenha retroagido. Se for, é uma barbaridade mesmo. Agora, eu queria... O senhor está falando aí sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, da forma como estão acontecendo, e a gente vê assim que o Brasil, isso já se deu, digamos, na campanha eleitoral, da qual o senhor foi um dos protagonistas, e antes mesmo, uma polarização, né, entre PT, os bolsonaristas, e muitas vezes até com reações similares, né? A gente está muito vendo assim, parecidas, são rigorosamente o mesmo fenômeno. Pois é. Nada mais parecido do que um fanático petista do que um bolsonarista fanático. Pois é. Eles não compreendem a realidade, eles se recusam a perceber o real, constroem narrativas imaginárias a serviço da tese mais disparatosa possível e se explicam um sustentado no outro. Então o Bolsonaro agora pode fazer qualquer coisa porque o Lula fez também. E eu estou dizendo que esse ódio vai matar o Brasil. Estou dizendo isso há muito tempo. A justificativa é isso, né? Mas o PT fazia, tal, o PT não sei o que tem, isso o PT... Mas o senhor, como uma das lideranças, digamos assim, que não está entre esses dois opostos, aliás, que está entre esses dois opostos, na verdade, só não está nem no lado nem no outro. Levando bala, né, dos dois lados. Exatamente. O senhor vislumbra a possibilidade de uma nova corrente política ser criada no Brasil e que seja forte o suficiente para apresentar alternativas para a população? Eu vejo a possibilidade, mas sei pela minha experiência que é um esforço muito difícil, muito complicado. Nós temos que construir uma corrente de opinião que basicamente não seja vinculada a personalidades. Ainda que o fato político precise de personalidades, ainda que o fato político precise, vamos dizer, de referências, de liderança, o que o Brasil precisa, na verdade, é compreender-se a si mesmo. Entender que essa crise estrutural que nos tange desde os anos 80 é uma obra política, não é uma consequência acidental de acertos e erros conjunturais do dia 2 ou do dia 20. Por exemplo, eu estive no Rio Grande do Sul.
todo o Rio Grande do Sul, 70% do Rio Grande do Sul, inclinou-se pelo Bolsonaro. Eu compreendo com a minha alma, com o meu respeito, mais do que com isso, com o meu amor de irmão patriota dessa gente de valor do Rio Grande do Sul, as razões, porque o Rio Grande do Sul cultiva a decência, o Rio Grande do Sul cultiva o valor do trabalho, o Rio Grande do Sul cultiva, enfim, uma série de valores fundadores da própria nacionalidade brasileira. E, de repente, se viram violentamente traídos pelo PT, a quem deram vitórias expressivas em muitas eleições. E veja que o PT do Rio Grande do Sul nunca esteve em lista de safadeza, a maioria, Tasso Genro, Olívio Dutra, Fontana, Miguel Rosseto, para lembrar rapidamente aqui, nenhum desses esteve em nenhum dos escândalos que a turma do Lula esteve envolvida. Mas o Rio Grande do Sul resolveu votar contra. Eu chamei a atenção para o fato de que a economia política, o jeito de compreender a economia do Brasil, que o Bolsonaro recrutou, sem entender patavina disso, que é o Paulo Guedes, destruiria a economia brasileira, a economia rural especialmente, em 24 meses. O senhor chamou atenção sobre isso, exatamente. Claro, porque subsídio é uma perversão na cabeça desses caras que foram treinados em Chicago e não conhecem o Brasil. Sabe quanto um comerciante de Porto Alegre desconta um duplicata? 40% a 50% ao ano. Sabe quanto é a taxa de juros para o presidente da FASUL financiar seu negócio de criação de gado? 5% ao ano. E ele acha que isso é um acidente, que isso não é uma decisão de modelo de economia política. E agora está aí despudoradamente. O Brasil vai perder um mercado de 30 bilhões de dólares de soja e de proteína animal pelas loucuras desses boçais que nos governam. Isso tudo é emprego. Os produtores de leite da metade sul do Rio Grande do Sul, ou de qualquer lugar, são pequenos empreendedores, acordam 4 horas da manhã, o custo da produção já praticamente não paga, né, o preço não paga, não tem nenhuma crise de desabastecimento, ninguém está reclamando importação de leite. De repente, isso só pode ser suborno, e eu conheço como funciona Brasília, de repente, uma conquista de mais de 20 anos, que é uma lei antidumping, contra o pesado subsídio do leite europeu, é retirado. Resultado prático, um imenso estoque de leite extremamente barato, abaixo de custo, da Europa, vai ser desovado no mercado brasileiro. Ou seja, nós que já estamos importando todos os eletroeletrônicos, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, todos os derivados de petróleo, estamos importando tudo, agora vamos começar na mão desses boçais a importar leite. Mas aí, Ciro, voltando lá na eleição, a gente está conversando com o Ciro Gomes aqui no Timeline, voltando naquilo que você dizia em relação à eleição, de tentar compreender esse voto, o PT ele não é praticamente responsável pela eleição do Bolsonaro, à medida que, ou diretamente... Bolsonaro é uma cria do PT. Não diria do PT, porque, volto a dizer, eu respeito muita gente do PT. Muita gente do PT, a militância do PT, o esforço sindical do PT, que também em parte se corrompeu. Por exemplo, a CUT pagou uma pesquisa da Vox Pop na véspera da eleição, anunciando que a eleição estava em empate, 50% a 50%. Leia aí no Google, que vocês veem que onde eles estão botando a mão, essa cúpula, eles estão apodrecendo a política, igualzinho denunciaram. O Eduardo Cunha, que está preso, foi presidente da Câmara pelo PT. O Gedel, daqueles 51 milhões de mala de dinheiro no coisa e tal, está preso, foi ministro do Lula, da pasta que eu ocupei. Depois foi vice-presidente da Caixa Econômica com a Dilma. E essa gente vai fazendo e produziu o Bolsonaro. Não resta a menor dúvida que a força dominante das eleições passadas foi o ódio ao PT, o antipetismo, em parte com razão e em parte sem razão. Né? Porque toda decisão que você toma de cabeça quente acaba sendo uma decisão que, enfim, vai dar problema. Aí Bolsonaro se elege, a gente está vendo aí esses primeiros meses, né? E a gente quer uma avaliação, uma interpretação tua. E a oposição ainda não fez, digamos assim, um grande enfrentamento. O próprio Bolsonaro se atrapalha com... vou dar exemplo, rede social, né? E você vai ao Twitter dizendo que colocaram um garoto de 13 anos, um adolescente tuiteiro, para governar o país. Fale mais sobre isso. Existe uma agência no Brasil, tamanho o fenômeno hoje da fake news, da tal notícia falsa,
que a internet é o paraíso, você bota na internet o que você quiser. Então existe uma agência que está acontecendo no mundo inteiro, criaram no Brasil também uma agência que chama Aos Fatos. Então eles estão levantando declarações escritas, ou faladas, ou televisão, enfim, documentadas, não é negócio de ouvir dizer, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele deu 142 declarações até o 64º dia do seu governo. 89 falsas, mentirosas. 89 de 142? Eu tinha visto essa pesquisa. Agência ao Google, agência Aos Fatos. Porque agora eu acho que ele precisa ter a fonte das coisas e tal, e eu não quero, né, examinar as coisas com qualquer tipo de fígado. O último episódio da repórter do Estadão é falso. O próprio site francês diz que é falso, né? Veja, isso. Agora veja bem, olha, eu tô quase tentado a falar em merda, sabe? Abrir a tampa de merda. Olha que são 10h35, o senhor não tem que cuidar aí o decoro. Sabe esse episódio da mentira contra a jornalista? A Constância, sim. Está vinculado provavelmente a outra coincidência do caso Marielle. Olha que aberração. Naquele dia que o Bolsonaro mentiu contra a jornalista, estimulou a sua tropa de cachorro doido da internet a ameaçar a menina, a moça, a gente descobre que a moça é filha do jornalista do Globo que estava investigando profissionalmente as milícias. Na véspera do anúncio da descoberta dos responsáveis. Mais uma coincidência. Um grande profissional, por sinal. O Chico Otávio é excelente. Candidato. Mas repare, então, esse é o problema. Eu queria ficar quieto. Francamente, eu queria ficar calado. É muito mais oportuno para mim, numa altura dessa. Eu fiz 4 cirurgias entre a eleição e agora. Eu estou terminando de escrever um livro, tenho que fazer a revisão. Enfim, eu fiquei muito cansado da eleição, fiquei muito machucado com o tipo de... O senhor foi embora, o senhor saiu do país, ficou chateado, como é que foi? Eu fui para não ter que ficar aqui explicando por que eu não faria campanha para o PT. Porque, infelizmente, a direção do PT, por favor, o militante petista, o jovem petista de boa fé, o jovem, não me leve a mal, mas essa cúpula do PT virou formação de quadrilha, organização criminosa. Eu não falo isso com nenhum prazer, eu falo isso com muita dor. Porque é tudo gente que eu conheci de longa data, gente que era idealista, mas o Palocci... Essa gente quem? O Palocci foi 8 anos ministro da Fazenda do Lula. O Palocci foi ministro da Casa Civil, mandando no governo da Dilma. O Palocci é réu confesso. O Palocci declarou um patrimônio de 100 milhões de reais, que o povo do Gaúcho não sabe quem é, mas o Palocci é o meu contemporâneo no movimento estudantil. O Palocci era da ala radical da Libelu, que era uma ala trotskista. Como é que o cara, eu tenho 40 anos de vida pública, meu patrimônio não evolui, não sai de 1 milhão e pouco, que já é muita coisa para o povo brasileiro. Como é que pode isso? Então o Gedel Vieira Lima encontra 51 milhões de reais e o Renan Calheiros mete a mão na Petrobras e o Eunício Oliveira mete a mão na Petrobras. Eu não estou falando do passado, não. Essa gente se aliou com o Renan Calheiros agora, nessas eleições. Se aliou com o Eunício Oliveira, que é meu conterrâneo. O Eunício Oliveira está processado na Lava Jato por 10 buracos da Petrobras. Ciro, deixa eu pedir uma licença, porque a gente tem um repórter lá de São Paulo, parece que a coisa não está muito... Está bem complicada e delicada. Eu vou lhe pedir licença, senhor, por gentileza, fique aqui com a gente. Tem um repórter, Hermínio Bernardo, da CBN São Paulo. As informações, por gentileza, Hermínio. Então, ao menos 8 pessoas morreram no interior de uma escola em Suzano, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado para disparos de arma de fogo dentro da escola. Isso aconteceu por volta das 9h30 da manhã na Escola Estadual Raul Brasil. Os bombeiros confirmaram que as vítimas estavam no interior da escola. Helicópteros da Polícia Militar, unidades de resgate do SAMU, do Corpo de Bombeiros, também estão no local. As primeiras informações da Polícia Militar informaram que 2 ex-alunos invadiram a escola e abriram fogo contra os alunos. Hermínio, desculpa, são 8 mortos? 8 pessoas morreram. Entre os mortos seriam 5 crianças, 5 alunos dessa escola, um funcionário que ainda não foi identificado e os 2 atiradores que teriam se suicidado na sequência. Ao menos 8 mortos. As equipes de resgate ainda estão no local, estão fazendo os primeiros atendimentos. Esse número certamente pode subir ainda. Alunos de que série, Hermínio?
A escola é fundamental o ensino médio, então crianças a partir de 13 anos até 16, 17, final do ensino médio. Meu Deus do céu. Pode existir mais corpos ou seria um número final, após os dois atiradores se matarem? Esse é o primeiro número que chegou da Polícia Militar, as equipes ainda estão no local, ainda não se sabe, as equipes de resgate estão fazendo atendimento, ao menos outras 4 crianças teriam ficado feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, as equipes ainda estão fazendo a ocorrência que acabou de chegar para a gente. Essas crianças feridas, ou essas pessoas feridas, alguma em caso grave, a gente pode ter um aumento no número de óbito? Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas crianças, elas foram atingidas também por disparos desses 2 atiradores. Hermínio Bernardo, Obrigada, da CBN de São Hermínio. Paulo, obrigado pela triste informação. Ciro, continua com a gente, por favor, porque a repórter da Globo News está na frente da escola. Vamos ali, por gentileza, com o áudio da TV4? Os que invadiram a escola teriam sim se matado dentro da escola depois de fazer esses disparos. A princípio também a polícia está tratando aí como um atentado. Aline e Raquel, a gente vai acompanhando então essa situação que com certeza é bastante dramática e vai ser um dia longo aí em busca de informações. A gente está acompanhando as imagens aéreas também. A TV Globo interrompeu a programação para entrar ao vivo com esse fato. Por gentileza, TV... Da comunicação da Polícia Militar, 5 crianças e 1 funcionário morreram depois que esses 2 atiradores com máscaras entraram na escola, invadiram o local e chegaram já atirando. Depois desse ataque, esses 2 atiradores se mataram. A gente continua acompanhando aqui a situação. Várias unidades de socorro vieram para cá, 11 no total, 6 do resgate, 3 do SAMU e 2 de suporte avançado. Você vê aí que a rua está cercada ainda aqui. Muitos parentes também vieram para cá em busca de mais informações. 2 helicópteros da Polícia Militar vieram para cá e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, também foi acionado. Bom, esse é o áudio da TV Globo. Ciro, e a gente pede desculpas porque a gente teve que interromper em função disso, né? Mas eu não sei o que a gente pode comentar sobre isso, porque é algo tão chocante, né? Com feridos, A gente deve, penso eu, não é, rezar para que as famílias que perderam estupidamente seus parentes, seus filhos, crianças entre elas, possa Deus atenuar a dor no coração delas, mas o que precisa para nós, que podemos olhar as coisas com um pouco mais de responsabilidade, é uma lição amarga. Todo este aculturamento que está se importando da América do Norte para cá, não é que vai gerando esses efeitos. Esse fenômeno do jovem translocado, que tem acesso fácil à arma e que tem frustrações que todo jovem adolescente tem, e que tem aqueles pulsos suicidas ou eventualmente o pulso da vingança contra uma sociedade que não lhe diz nada, que transforma ele em nada, em um anônimo, uma pessoa que vive angustiada para consumir coisas que não tem dinheiro para fazer. Isso tudo é realidade americana. E esses canalhas que ganharam o debate no Brasil estão trazendo para nós. Por que eles ganharam o debate, Ciro? Assim, a gente está conversando contigo. Eu volto a lhe dizer, eles ganharam o debate porque a esquerda brasileira, hegemonizada pelo PT, falhou miseravelmente. O petista fanático, volto a dizer, não estou falando isso com qualquer prazer, eu estou falando isso para a gente provocar reflexão, senão a gente não vai achar o caminho. E eles têm que ser obrigados a ter um mínimo de humildade. A Dilma, quando tomou posse, não sei se estou falando com o Luciano ou com o Davi, a Dilma, quando tomou posse, a taxa de desemprego era de 4,3%. Quando a Dilma foi derrubada, a taxa de desemprego estava em 14%. O salário mínimo brasileiro equivalia a $320 a poder de compra, quando a Dilma tomou posse, e ela entregou o Brasil com a taxa de câmbio a 4,2 por 1, o que quer dizer que o povo brasileiro perdeu metade da renda que tinha. O país não fez uma única estrutural reforma. Nós temos o sistema tributário mais desigual e perverso. 16 anos de conversa mole esquerdista concentraram na mão de 5 bancos 87% das operações financeiras do país. Então, veja bem, isso tudo ia explodir. E os sinais foram dados, aquelas manifestações explosivas de 2013, já eram sinais de que as populações, especialmente os jovens, estavam dando um sinal de que havia um vazio ali. E quem soube interpretar isso mais toscamente foi o Bolsonaro, porque interpretou aqui com grande apoio estrangeiro.
essa guerra híbrida, pegar o pobre desempregado, o pobre que é maltratado no posto de saúde e tal, e que tende a querer mudanças, e ele troca na cabeça do pobre a luta por emprego, por igualdade, por salário, por renda, por aposentadoria, por segurança pública, ele troca por essa agenda moral que o pobre está adquirindo no tempo neopentecostal, na igreja evangélica, nos movimentos carismáticos da igreja católica, e o PT não entendeu nada disso, pelo contrário. Refugiou-se numa agenda identitária que choca a moral popular por média. Mas aí como é que se organiza, Ciro, a oposição, ou o que será feito para esse enfrentamento a partir de agora? Então, se o PT não entendeu nada, e pelo que a gente viu na eleição de fato não entendeu, como é que, e você, que papel terá à frente dessa oposição? Esse é o grande desafio. Nesse momento, eu estou pensando o seguinte: nós precisamos ocupar o território enquanto a luta concreta não se estabeleceu. Porque nós ainda estamos aí no calor de um terceiro turno, da eleição e tal. Isso é bobagem. Isso é completa bobagem. A eleição só tem 2 turnos, o Bolsonaro está eleito, fato consumado. O que há de substituição para o Bolsonaro é o general Mourão, que está claramente cobiçando o lugar com muita pressa, né? É o contraponto de todas as baboseiras do Bolsonaro. É a notícia do general Mourão, que eu conheço, é um homem bruto, eu chamo de jumento de carga, tal é a aspereza e o despreparo e a grosseria com que esse homem existe. É um oficial absolutamente medíocre do Exército Brasileiro, mas é o vice-presidente da República e está querendo lugar, né? Enquanto isso, né, nós precisamos organizar a nossa posição no terreno. Então, a primeira grande questão é, nós não podemos, penso eu, do meu ponto de vista, nós não podemos mais aceitar que o lado bandido, o lado quadrilha do PT, diga o rumo do país. Isso quer dizer que o PT não merece existir, hein? Ciro, tweet de ontem exatamente sobre esse assunto. Gleisi Hoffmann, que assina como Gleisi Lula Hoffmann. Isso, Ciro Gomes é um coronel... Adquiriu o sobrenome Lula, pois é, adquiriu o sobrenome Lula. Isso aí o brasileiro vai vendo como é que as coisas são. Ciro Gomes é um coronel agora, oportunista... Agora se eu botasse Ciro Itamar Franco Gomes. Itamar Franco, esse assim, né? Não vê. Ciro... Real. O Davi vai votar como, Eu quero botar Davi Rivelino Coimbra. Ah, eu quero Kelly D'Alessandro, então, a louca. Então, por que não Ciro Pelé Gomes? Ah, boa. Luciano quer botar um nome também, Luciano? Ah, eu vou colocar Luciano Shakespeare Potter. Pronto. Olha esse amor. Vamos rir um pouquinho, mas para não chorar. Mas repare, então o que é que eu proponho? O que eu proponho, já você lê o Twitter da Gleisi aí, que pode ter oportunidade de refletir sobre ele. Eu proponho que nesse momento, onde não há uma coisa prática, concreta, real para a luta, é tudo escaramuça, que cada um tome a sua personalidade diante do povo. E a partir da luta real, o posicionamento é que vai ditar a aliança ou a discrepância. Um exemplo concreto, já houve um momento, posse do Bolsonaro. O PT, este lado bandido do PT, resolveu não ir à posse do Bolsonaro. Ora, quando a Dilma foi eleita e o Aécio negou reconhecer o resultado da eleição, ajuizou ações só para pentelhar a Dilma, como ele próprio disse, o Aécio. O PT chamou isso de golpe. Aí passam 4 anos, o Bolsonaro, mesmo que a gente não goste, como eu não gosto nada, se elege com o nosso povo. São 57 milhões de brasileiros, nossos irmãos, compatriotas nossos, porque eu tenho mais do que respeito, carinho, amor, né, compatriotismo, e eu quero eles de volta. Eu quero eles de volta para o jogo da democracia, da serenidade, do equilíbrio, do projeto nacional, etc. Pois bem, o PT não vai à posse. Eu não fui, mas porque não tenho lá, mas o Congresso Nacional, o PDT foi. Quem estava certo, quem estava errado, julgue o povo. 2 dias ou 4 dias depois de uma posse a qual o PT não compareceu no nosso país, de uma eleição que não foi contestada, a dona Gleisi vai para a posse do Maduro. Um regime podre, que não se sustenta e que simplesmente está dilacerando a Venezuela, levando a Venezuela a uma iminência de uma guerra interna e uma ameaça de guerra externa promovida pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Está direito isso? O povo brasileiro julga. Então ela não vai à posse do presidente eleito aqui, mas vai à posse do Maduro, o camarada contestado e não reconhecido como presidente pela metade do planeta Terra. Ciro Gomes, Davi Coimbra e Luciano Potter. Eu juro que não é
Women interrupting, mas o nosso Não, intervalo... tem toda razão, não se preocupe. Mas não é interrupção de minha parte, eu quero dizer que estou adorando a entrevista, inclusive o senhor tem uma maneira muito clara de se dirigir e para a rádio isso é muito importante, né, porque o rádio tem esse dinamismo, mas o departamento comercial me faz sinal de que precisamos pagar as contas, né, e para que não tenhamos que fazer uma reforma da Previdência aqui no timeline, Ciro Gomes, fazer o intervalo. em 10 segundos só me responde em 10 segundos, a Glaze lhe chama de coronel oportunista, o senhor é um coronel oportunista? Veja a minha vida. Eu fui o mais jovem governador de estado da história do país, o mais popular prefeito de capital, o mais popular governador do país. Ajudei a fazer o Plano Real, que o PT votou contra. Saí do país para estudar, larguei a política, não tenho fortuna, não sou sócio de ninguém. 40 anos na vida pública, nunca respondi por um escândalo, nunca. Nem para ser absolvido, eu fui chamado de qualquer coisa. E aí, não tendo o que dizer, me chama de coronel. Por quê? Porque eu venho do Nordeste. Então, qualquer liderança, né, que venha do Nordeste, que tem alguma longevidade, chama de coronel. Agora, lá no Ceará, eu não sou dono de nenhuma rádio, não sou dono de nenhuma TV. A educação do Ceará pública é a melhor do Brasil. O melhor IDEB do país é a minha cidade. A minha cidade tem 200 mil habitantes, tem 26 mil matrículas de ensino superior. E eu estou por trás desse esforço. Né? O Ceará é o estado mais líquido e sólido financeiramente do Brasil, enquanto o povo gaúcho é humilhado com essa crise que destrói as lideranças a partir de uma crise fiscal que não se consegue superar. O estado do Ceará tem o maior volume de investimento do país. Portanto, se os heróis dela são Gedel, sócio dela agora, Renan Calheiros, parceiro dela agora, Onísio Oliveira, parceiro dela agora, Eduardo Cunha, todos os tesoureiros do PT presos, Palocci preso, e eu é que sou o cara errado, então eu prefiro continuar errado. Ciro Gomes, obrigado pela entrevista, volte sempre à Timeline. Forte abraço. Um abraço.